Programa Alegria de Viver está voltando. Olá! Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta. Este livro é de psicografia do Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, Dona Maria João de Deus. Nós vamos entrar agora no capítulo 51. Acompanhe conosco a leitura. O título do capítulo é O Sol Azulado de Saturno. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos parecidas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. Ou seja, ela não sabia que era o Sol. Era tão diferente que para ela não parecia que era o Sol. Imagina, ela saiu da Terra, o Sol aqui é amarelão, ainda mais nesses tempos que nós estamos hoje, né? Calorão, aquela coisa ofuscante. Ela vai para Saturno e aí tem um monte de estrelas que também são visíveis de Saturno. Como que ela pode identificar onde está o Sol? É tão distante, não é? Aí o mentor diz para ela, olha, o nosso Sol é aquele ali. Você está vendo meio azulado. Nossa, que diferente. Imagina para um espírito que vai fazer uma excursão desta, como de verdade preciso que alguém explique, não é? Onde é que está o Sol, porque não apenas ele está menor, bem distante, como também ela está na superfície de um planeta que tem uma grande capa de vibrações sobre ele que pode interferir na coloração, inclusive, do próprio Sol, não é mesmo? Então, agora ela vai continuar a contar o que ela está observando. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade. Arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Olha só que interessante, ela vai contando como são esses detalhes que para ela como espírito está na dimensão da sua capacidade de enxergar. Algumas pessoas, às vezes, de boa fé, algumas por má fé ou por ignorância, não importa. Mas algumas pessoas dizem assim, esse negócio é tudo mentira. Como é que pode um espírito ir lá e dizer essas coisas? Nós já mandamos sonda para lá e ela não fotografou nada. Tem sonda em Marte, tem sonda orbitando Saturno, Júpiter. Ninguém tirou fotografia de nada disso que ela está falando. Bem, nós estamos aqui entendendo que ela está na dimensão espiritual, está vendo o ambiente espiritual, como ele se constitui. Não está descrevendo como uma sonda que está vinculada aos padrões de visualização material que a Terra possui e que, portanto, desenvolve instrumentos ópticos para filmar e fotografar aquilo que o nosso olho está vendo, não para aquilo que está numa outra dimensão. Então, naturalmente, que pode acontecer que nossas sondas cheguem a lugares e não vejam absolutamente nada daquilo que os espíritos estão descrevendo. Mas isso não quer dizer nem que o que os espíritos estão descrevendo seja mentira, nem que a sonda está vesga, estrábica, que não está enxergando direito. Eles estão em campos dimensionais distintos. Portanto, essa realidade
é muito semelhante, para que você entenda o raciocínio, ao que você observa quando está sonhando. Quando você sonha, você está em ambiente sólido, você está caminhando sobre ruas, você está com pessoas que têm solidez, que têm forma. Você não está num ambiente assim, vaporoso. Agora, naturalmente, que você, quando acorda, percebe que é um ambiente muito diferente daquele em que você está agora. É uma outra dimensão. Essa outra dimensão é estruturada em outra matéria. Por isso que é difícil que alguém consiga, por exemplo, fotografar sonho ou ambiente onírico. São outros parâmetros, não é? Então, agora ela falou do sol azulado e que, como ela estava descrevendo, nas formas das colunatas que ali estavam ornamentando as habitações, feitas de um material translúcido, que ela não conhecia, né? Que ela não sabia sutil, o que era, cristal, parecia uma coisa assim. Uma substância para mim desconhecida, ela disse. Pegava uma corzinha diferente, dependendo do horário do sol, da luz que incidia sobre ela. Imagina, que coisa diferente, linda. Não é? Estranhíssimo para nós, mas deve ser exuberante para quem está vendo isso. Agora, mas o mais estranho vem agora, no capítulo 52. O capítulo 52 a Solange vai ler. Vamos lá. Mundo sem clorofila. O que é clorofila, Solange? É aquela substância que existe nas plantas, que dá tonalidade esverdeada. Nós temos células no mundo vegetal que produzem os chamados cloroplastos. São aqueles aglomerados que vão pintar as folhinhas de verde. Ela transforma a luz e ela assimila essa capacidade de transformação e produz aquilo que dá a tonalidade verde nas nossas plantas. Lá, ela está dizendo, existiam plantas, em Saturno, só que não tinha verde. Estranho isso. Essa clorofila da Terra não era visível lá. E ela vai contar isso. Vamos continuar aqui acompanhando o capítulo 52. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Bem, então você imagina uma coisa assim: o solo branco, como ela disse, que parecia de gelo, esbranquiçado. As plantas que cobriam tudo aquilo, elas tinham uma tonalidade azul. As ramas, as folhas, azulado. Azulado num fundo branco. Olha só, imagina. Bonito. E isto estava também envolvido pela beleza das flores de diversas colorações, de diversas formas, dando todo um conjunto estranho para quem está acostumado às coisas da terra. Mas se você pensar direito, você imagina, nós temos flores de todas as cores no mundo também. Nós temos flores azuis, temos flores vermelhas, temos flores cor-de-rosas, flores brancas, flores amarelas, flores pretas. Temos flores de todas as tonalidades lá também. A única diferença é que as plantas lá tinham um pigmento que não era o mesmo da Terra, porque eles estão num outro ambiente. A química lá deve funcionar de outra forma, na questão da química orgânica, a química da biologia, da vida, como os elementos são utilizados. É interessante também, ao falarmos disso, Solange, os homens enviaram em 1974 uma mensagem em código binário para as estrelas. Carl Sagan e o professor Drake fizeram uma fórmula matemática, um código 0 e 1,
descrevendo várias coisas, várias características da Terra, entre as quais está a altura do homem, a nossa procedência, de como é composto o nosso mundo biológico, como é a nossa hélice de DNA, quais são os elementos que garantem a vida, tudo isso estabelecido. Se você procurar na internet, você vai encontrar este código. 24 anos depois, mais ou menos, quase 25 anos, próximo de uma antena de emissão de raios cósmicos, de emissão de micro-ondas, na Inglaterra, em Chilbolton, um desenho igualzinho àquele que o professor Drake enviou, foi desenhado nos campos de cultura, os chamados Crop Circle. E ali, usando o mesmo código, alguém de outro mundo deixou plasmado como eles eram. E uma interessante constatação, e isso foi lembrado a mim por essa situação aqui da Dona Maria, é que lá os que estavam respondendo estavam dizendo que os elementos que compunham o seu corpo eram iguais aos que compunham os corpos da Terra. Só que eles tinham mais um elemento que estava impregnando a sua carne, que era o silício. Além dos componentes básicos de carbono, eles também tinham na sua constituição orgânica o silício. Isso para não falarmos do restante. Quando esta cartilha, respondendo à de Carl Sagan, foi enviada para nós e foi decalcada num campo de trigo lá na Inglaterra, eles respondem as mesmas coisas que os homens tinham mandado. Eles tinham um corpo que tinha silício também. Então, você vê, no mundo em que eles estão, eles têm diferentes composições. E aqui a Dona Maria está falando a mesma coisa. É um mundo azul, com um campo físico sobre o qual este azul se decalca, feito por algo parecido com o gelo, ainda que não seja o gelo. Agora tem umas coisas estranhas, não é, Solange? O capítulo que vem agora vai falar de uns negócios meio esquisitos, para ela e para nós também. Os monstros feios e graciosos. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinha de comum com os tipos da humanidade terrena. Parecia para mim extraordinariamente feios, com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ela então acha estranho, né? Mas para nós que estamos nos acostumando com os filmes de Hollywood, né? Nem parece tão estranho essa descrição, né? Tem o dragão, aqueles filmes de dragão, que o dragão bonzinho, morcego. Parecem seres que têm asas membranosas, que recordam talvez alguma coisa da pré-história, que nós temos vários membros dos dinossauros, alguns deles que voavam e que lá podiam alçar voo utilizando-se de membranas como estas. Talvez a densidade do ar lá pudesse permitir isso, e eles eram diferentes de tudo que ela já tinha visto no mundo. Não querendo dizer que eram dragões que soltavam fogo pelas ventas, mas ela achava eles meio bizarros, né? Meio estranhos. Agora nós vamos para o capítulo 54, que é muito legal. Vamos lá. O dia de 10 horas. Dia de 10 horas? Diante da minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou. Veja, minha filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que você deixou. Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade da eclíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Veja só que interessante.
E aqui, esse vai ser o último capítulo de hoje, para você pensar. Este livro foi escrito em 1935, através de um médium que tinha pouquíssimo acesso a conhecimentos culturais. Trata-se de um relato feito por Dona Maria João de Deus, espírito, que já está no mundo espiritual faz 20 anos, que está contando coisas que ela foi levada a conhecer logo depois da desencarnação. Então, nos reportamos em 1915 mais ou menos. Você imagina que na Terra, no Brasil, em 1915, alguém podia saber que o dia em Saturno tem 10 horas? Você imagina isso? Pois é exatamente este, quase que exatamente este, o cálculo atual do dia em Saturno. Se você procurar na internet, os dias dos diversos planetas, que girando em torno do Sol também giram em torno de si mesmos, o dia em Saturno dura 10 horas e 40 minutos. 10 horas e 40 minutos. Só que isso é hoje com todo o instrumental tecnológico que nós temos, inclusive sondas, telescópios, laboratórios espaciais. Lá em 1935, Dona Maria João de Deus está avisando que o mentor lhe diz que em Saturno o dia dura 10 horas. Não são 24 horas, são 10 horas. E que o modo de ele deslocar-se ao redor do Sol faz com que cada estação dure 7 anos. 7 anos. Imagina isso. Só que não são as estações parecidas com a da Terra. Durariam 7 anos terrenos, se nós tomarmos o ano da Terra como comparação. Mas isso é para você pensar. Veja só, quantas revelações nós temos encontrado nas obras espíritas que a ciência constata hoje. São praticamente 80 anos de distância entre quando o livro foi escrito e aquilo que agora estamos falando. Você imaginar que há 80 anos atrás alguém sabia que Saturno dura 10 horas, não é mesmo? Exatamente, é isso. Muita coisa legal para a gente aprender, não é? Nosso tempo já está se esgotando. Podemos fazer um convite, André, para estudar, para o estudo do Livro dos Espíritos, você pode estudar conosco. Seja na TV Mundo Maior, no Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras, a partir das 16 horas, de 15 dias é o Livro dos Espíritos. Exatamente, você estuda conosco na TV Mundo Maior. Ou então, você também pode estudar conosco na TV Alvorada Espírita, todas as quartas-feiras, a partir das 8 da noite. E nós esperamos a sua presença, seja no Espiritismo Sem Mistério, seja no nosso canal da TV Alvorada Espírita, para continuarmos o Livro dos Espíritos. Nós agradecemos a participação. E aqui, Cartas de uma Morta, na próxima semana, em Saturno, imagina! Aguardamos vocês. Isso aí. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Alegria de viver. Tchau, gente. Tchau. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.